A partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Kátia Flock, apresentando o programa O Despertar do Ser Integral. Lembrando também que eu estou em nome do Instituto Alfa do Bem, onde nós atendemos crianças e adolescentes que sofreram qualquer tipo de abuso e as crianças com o câncer, que estão passando por necessidades de atendimentos a nível neuropsicológico e psicológico. Então, nós estamos aqui sempre com o intuito de proporcionar, através da ciência, através da filosofia, através da religião, através dos aspectos científicos, para juntos proporcionarmos a todos essas informações tão importantes que vão enriquecendo o nosso mundo interno e vamos nos tornando cada vez mais fortes, porque esse é o nosso objetivo. Então, hoje o tema, nós vamos estar refletindo sobre a importância da fidelidade com Jesus. Tem uma passagem que Jesus nos lembra, através de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13, que é a parábola do mordomo infiel, que havia um homem rico que pede contas da sua administração e vê que estava sendo lesado pelo seu administrador. E o administrador, ele estava sendo acusado de desperdiçar os bens do seu senhor, porque ele era, infelizmente, desonesto, astuto, ele era uma pessoa que tinha muito medo e vergonha de perder o trabalho e as regalias que esse cargo proporcionava a ele. Então, ele resolveu trapacear e enganar o seu patrão. Então, esta parábola, ela nos convida à reflexão sobre essas questões da materialidade. Como que uma pessoa muitas vezes se perde de uma tal forma por causa das coisas materiais, por causa das dependências das amizades e de relacionamentos que possam gerar questões materiais, ou seja, uma pessoa gosta de ter amizade com outra porque ela tem um poder, ela é rica ou ela é uma pessoa que tem um poder diante de outras significativo. Então, essa pessoa, ela gera uma vontade de ficar próxima dessa outra ou de usufruir o que essa pessoa pode estar ofertando. Então, Jesus nos desperta a atenção a quem você é fiel, né? As regalias do mundo material e por isso às vezes você se perde, ou você está voltado aos recursos que Jesus vem nos ensinando, os recursos do caminhar para a espiritualidade, onde isso vai desenvolver necessariamente a nossa consciência, a nossa nova consciência, nos mostrando com certeza onde é o melhor caminho a ser seguido, onde está esse caminho. Então, nós poderemos lembrar de uma passagem do Mestre que diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, Jesus, ele nos mostra a importância da fidelidade, a importância de sermos moral, de termos ética, porque se nós, fazemos uma coisa errada, mas ninguém está vendo, então deixa essa coisa errada. Não, você está vendo. E isso está gravado no seu inconsciente, essa informação, esse comportamento. Então, é muito importante que você aprenda a ser fiel àquilo que você vem aprendendo nos ensinamentos do mestre. Então, fidelidade, o homem rico, ele tem uma representatividade. Lembramos que Jesus falava muito por parábolas, e essa representatividade ela nos convida a entender que todos nós somos administradores, querendo ou não, daquilo que nós temos. O nosso trabalho, a nossa família,
os filhos, o marido, a esposa, os pais, os parentes, enfim, tudo que nós vamos adquirindo, nós somos meros administradores. Mas aí vem a pergunta: como você está administrando tudo isso? Nós precisamos entender que nós precisamos, para administrar bem, nós temos que nos tornarmos fiéis a quem nós queremos servir. Nós precisamos desenvolver uma consciência espiritual e aprendermos a nos relacionarmos com Deus, porque aí está a verdadeira riqueza deste relacionamento com Deus. E para isso, gradativamente, nós temos que desenvolver uma autoconsciência. Do que seria essa autoconsciência? Nós precisamos entender que nós temos uma vida eterna. E para isso nós precisamos viver bem, aprender a vivermos de uma forma saudável e termos assim essa consciência para gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós temos que nos tornar habilitados a gerenciar medo, raiva, ansiedade, tristeza, angústia. Nós temos que aprender, nos capacitar de coragem para perceber como é que nós estamos internamente, de determinação para nos transformarmos e a vontade de nunca desistir, e pelo contrário, e confiar nas pequenas mudanças que vão acontecendo gradativamente. Essas mudanças são imprescindíveis. Nós temos que mudar um pouquinho por dia. E Jesus disse uma passagem maravilhosa que está em Lucas também, capítulo 14, versículo 7, que diz: E aquele que não levar consigo a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser o meu discípulo. Ou seja, ele levou a cruz, ele conseguiu remontar toda a sua história, mesmo em cima de dor, de decepção, de angústia, porque ele foi um homem, ele foi filho de Deus, mas ele foi um homem e ele sentia a tristeza, a alegria, ele tinha emoções. Então ele diz que aquele que não levar consigo a sua cruz, a sua história, a sua vivência com respeito, com dignidade, com plena consciência de que esse é o caminho que se deve trilhar, não está ainda consciente da tua vida, da tua própria história. Todos nós precisamos ter consciência da nossa história. Nós não passamos, nós não podemos, aliás, passar pela vida sem a consciência. A consciência nos leva a perceber como estamos e onde nós queremos chegar com as nossas atitudes. Tudo isso nos leva a caminhos, de transformações. E essa transformação, ela só vai poder acontecer a partir do momento que eu desejar olhar para mim verdadeiramente. E lembrarmos lá da frase de Sócrates, quando ele diz: Conheça-te a ti mesmo, que é um procedimento obrigatório para quem almeja deixar de ser Saulo para ser Paulo. Todos nós precisamos sair de estágios de não conhecimento para um estágio melhor de conhecimento. Nós todos precisamos de deixar um ensinamento, um aprendizado negativo para um ensinamento novo, atualizado e confiarmos nele. Todos nós precisamos confiar, todos nós precisamos chegar a um ponto onde nós temos a plena consciência de que aquele ponto vai nos levar à felicidade, a um caminho bom, a um caminho
iluminado. Por isso, precisamos desenvolver esta habilidade de olhar para dentro de nós, olhar para a forma que nós vemos a vida, como se nós estivéssemos com óculos. E se você usa um óculos preto e branco, você vai ver tudo preto e branco. Se você usa um óculos colorido, você vai ver cores. Então, nós mesmos, muitas vezes, colocamos o óculos que queremos. Então, que tipo de óculos você gostaria de usar na tua vida? Porque ali a forma que você querer enxergar a vida vai definir praticamente a sua forma de sentir e de pensar os acontecimentos. Então, eu acho que chegou a hora de olharmos e perceber as nossas frustrações, perceber as nossas crenças, os nossos desejos, os nossos medos e compreender essa essência. Hoje nós estamos assim, mas nós queremos ser melhores. Então, se nós olhamos o que nós estamos hoje, com certeza isso vai nos ajudar a perceber como nós poderemos mudar e ajudar também, com esse novo comportamento, a mudar o nosso externo, o nosso meio. Todo mundo que muda, não muda só a si, muda ao seu entorno também. Então, o autoconhecimento, ele vai nos ajudar a melhorar a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o meio, com as pessoas. Então, nós vamos perceber como nós estamos nos encaixando no mundo em que vivemos, através da forma que utilizamos de vivenciar a vida. Quanto mais tranquilidade, quanto mais calma, quanto mais serenidade, isso vai nos ajudando a termos maior poder sobre a nossa vida, vai nos ajudar a segurar as rédeas do nosso caminhar. E só assim nós iremos perceber como nós estamos, e sem julgamento, fazer esse reconhecimento das fraquezas, dos gostos, dos bloqueios, dos medos, das forças, dos valores, das nossas buscas, porque tudo isso vai tornar o indivíduo menos agressivo. Quanto mais olhar nós damos para nosso mundo interno, menos agressividade nós vamos desenvolver, menos medo nós vamos ter, e assim nós vamos poder nos relacionar de forma profunda e satisfatória com o outro. E quanto mais consciência sobre o que estamos vivendo, quanto mais consciência sobre os nossos hábitos e comportamento, nós vamos aprendendo o que nós precisamos mudar e separar tudo que for negativo e que não nos leva para um caminho que nós desejamos. Então, nós vamos separando tudo. E isso vai nos dar a chance de encontrarmos um novo propósito de vida, que é o nosso objetivo maior. Então, nós precisamos aprender a interpretar o que carregamos no íntimo e tentar, de alguma forma, e eu digo sempre de forma gradativa, mas constante, de mudar. Porque se você percebe como você está e você não gosta disso, o que acontece? Você vai ficar ansioso, você vai ficar incomodado, porque nós precisamos ter inteligência emocional. E o que significa isso? Aprender a gerenciar todas as nossas atitudes, as nossas emoções, aquilo que nós percebemos que não está adequado, nós precisamos lidar de forma tranquila para poder fazer essas mudanças e ter poder de controlar todos esses impulsos. Então, a inteligência emocional é você controlar os impulsos emocionais em relação ao outro e fazer o melhor. O impulso é um veículo da emoção, então você pode perceber que tem muitas pessoas que são muito mais impulsivas, elas reagem imediatamente, simultaneamente a alguma coisa que elas estão vivendo. Então, o impulso ele é o veículo da emoção e a semente de todo impulso é o sentimento explodindo para expressar-se em ação. O que significa isso? É aquele sentimento que nós estamos muitas vezes até escondendo de nós mesmos, que ele quer vir à tona. Então, se nós não tivermos um equilíbrio para gerenciar esses impulsos,
Nós seremos pessoas impulsivas, e que reagem sem pensar. Então, a capacidade de controlar um impulso é sempre uma base da força de vontade e do caráter de cada um. Então, a força de vontade que vai nos segurar essas rédeas da impulsão. Então, eu quero ser uma pessoa mais calma e controlada. Então, eu preciso de treinamento. E o treinamento todos nós precisamos aprender a fazer, porque nós sabemos que Jesus não quer que nós façamos sacrifícios externos. O maior sacrifício que é legal e que Jesus espera de cada um de nós é o sacrifício do seu mundo interno ser transformado. Porque dói deixar de ser egoísta, dói deixar de ser vaidoso, dói deixar de ser orgulhoso. Por isso que nós precisamos desenvolver a raiz do altruísmo, que é a empatia. É aprendermos a desenvolver uma capacidade de identificar as emoções do outro, ou seja, muitas vezes nos colocarmos no lugar do outro. E uma coisa muito importante que nós precisamos fazer no nosso dia a dia é aprender a rastrear as nossas atitudes, rastrear as nossas emoções, as prioridades para que nós façamos primeiro o que é mais importante, organizar as nossas ideias, buscar perceber as nossas tendências positivas e não positivas. Então, nós precisamos desenvolver uma certa calma. Tranquilidade para vivermos o dia a dia. E se nós não conseguirmos, nós vamos ter a probabilidade elevadíssima de desenvolver algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, algumas fobias, enfim. E nós precisamos nos acautelarmos para que isso não ocorra. Então, Jesus nos ensinou muito sobre essa vontade. Por isso que ele diz: bem-aventurados, significa almas amadas, se rendam ao amor, à alegria, porque todos nós precisamos entender que dependemos um dos outros para agirmos, né? É o empenho e a dedicação de cada um que vai fazer com que todos aprendam a mudar. Feliz daquele que viver auxiliando a si mesmo e ao bem comum. Essas são as bem-aventuranças do Mestre. O desenvolvimento do sentimento de fraternidade, a noção de ética e moral, onde nós vamos buscar nos integrarmos, né? Sair daquele lado onde nós estamos quebrados, nós vamos nos integrar e buscar a solidariedade entre as pessoas. E é isso que todos nós buscamos, e é isso de que todos nós precisamos. Jesus, certa feita, disse: da mesma forma, deixe a sua luz brilhar diante dos outros, para que possam ver as boas ações e glorificar o seu Pai que está nos céus. Ou seja, todo mundo que executar uma boa obra estará com Jesus. Todo mundo que executar um caminho positivo vai estar ao lado de Jesus. E sempre lembrando que Jesus falava sobre parábolas que simbolizam lições do cotidiano das pessoas. Ele utilizou muito as parábolas em acordo com aquela cultura onde ele viveu, né? Onde ele nasceu, com as pessoas que ele convivia. Então, ele usava muito simbologias. E para nós, hoje, dentro da ciência, que nós estudamos o significado dos símbolos, dentro da abordagem filosófica, nós sabemos que na vida tudo é símbolo. O que nós precisamos fazer é interpretá-los. Quando nós interpretamos Jesus, nós interpretamos que essas bem-aventuranças deixadas por ele é a máxima de desenvolvermos o equilíbrio emocional, é a máxima para desenvolvermos a inteligência emocional. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Bem-aventurados
os pobres de espíritos. Então, todos nós precisamos entender esses ensinamentos, porque nós seremos todos consolados, nós todos poderemos herdar uma vida melhor neste planeta ou em outro planeta, não importa. O que nós buscamos é um lugar onde haja justiça, onde haja amor, onde haja fraternidade. Só que, primeiramente, isso precisa estar dentro de cada um de nós. Esta é a verdadeira lição que Jesus nos ensina. Não adianta buscarmos fora, é dentro. Por isso que ele fala para dentro de nós, não para fora. Por isso que ele quer que nós não nos santifiquemos agora, mas que nós aprendamos a utilizar os seus ensinamentos gradativamente, mas constantemente, diariamente fazer esse processo de autorrenovação, esse processo de autoobservação, esse processo de cuidado para conosco mesmos, porque aquele indivíduo que se cuida, aquele indivíduo que fala com amor, com respeito, que não é violento, automaticamente ele já muda o seu externo, automaticamente ele já muda o seu meio. E é o que todos nós queremos, viver num meio de pessoas não violentas, mas que nós sejamos uma dessas pessoas. E por isso nós estamos todos aqui, buscando, através da doutrina espírita, nos elevarmos a nível de transformação interior. Porque o externo, ele é apenas, eu digo sempre, tudo que nós estamos vivendo aqui fora é um palco onde nós interpretamos papéis. Mas o que vai levar em conta não é o que tem no palco, as ilustrações, os figurinos, isso não é o que vai importar, mas como nós estamos interpretando cada papel nesse palco. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa interpretação naquele papel que Deus nos confiou trabalhar? Então, nós precisamos aprender a administrar muito bem o nosso papel, a nossa personalidade, a nosso papel de esposa, de marido, de filho, de amigo, de espírita, de cristão, de administrador de bens. Como nós estamos administrando os bens que Deus nos confiou? Com respeito, com dignidade, com gratidão? Isso tudo, eu diria assim, é a base dos ensinamentos de Jesus, com veracidade, fidelidade a tudo que nós estamos aprendendo. Hoje nós ainda somos muito infantis diante dos ensinamentos de Jesus. Nós ainda não sabemos absolutamente nada perante essa grandiosidade de informações que estão chegando de tempos em tempos. Se nós ainda não conseguimos muito bem entender o universo, vocês imaginam nós internamente. Porque o fora é difícil de entender, mas o dentro é muito difícil de entender. O fora dá para você estudar como se com a física quântica, com a engenharia, mas o dentro, se você não tiver força de vontade, se você não buscar um tempinho para se olhar, para avaliar o que você precisa aprender e mudar certos comportamentos, infelizmente, nós vamos nos abandonando gradativamente e vamos acabar caindo na dor. E é o que nós não queremos. Nós não queremos a dor para nos despertarmos. Nós queremos o conhecimento e a vivência e a prática do amor para nos despertarmos. Então, meus queridos, vamos fazer a nossa parte. Não, Jesus não nos ensinou que devemos nos transformar da noite para o dia. Pelo contrário, ele nos ensina a fazer pequenas mudanças, mas de forma constante e diária. Vamos fazer assim, vamos levantar a cada queda, vamos nos propor a caminhar de uma forma confiante, alegre e sempre buscar as mãos de Jesus para nos soerguer diante de qualquer situação. E vamos assim ter
a crença de que Ele é fiel conosco e nós precisamos ser fiel com Ele. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até lá. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.